Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória Glória a Jesus. a Jesus. Aleluia. Amados irmãos, glória a Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus. Deixa eu só achar aqui. Queridos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A palavra de Deus está em primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O livro de Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ler o 4 e depois nós vamos dar continuidade no 5. Nós vamos ler do versículo 13 e depois dando a continuidade do capítulo 5 até o versículo 11, tá bem? Glória a Jesus. Glória a Deus. Se todos encontraram, nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, irmãos. Aqui diz assim a palavra do Senhor. Acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Glória a Deus. Diz a palavra. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá uma repentina destruição, como dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam-se de noite. Mas nós, que somos de dia, sejamos sóbrios, vestimos-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros,
edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Até aqui, irmãos. Amém. 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 Glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, aqui está a palavra do nosso Senhor, que nele nos revela nesta noite. Vejamos bem, meus irmãos, que aqui se fala sobre a ressurreição, se fala sobre a vinda de Cristo. Irmãos, para que todos podemos entender, já no início da palavra de Deus, vocês sabem muito bem que nós somos mortais. A partir do momento que Adão pecou e o pecado veio gerou a morte, e a morte passou para todos os homens, e por isso nós somos pecadores. Isso vocês vão encontrar no livro de Romanos, capítulo 5. O pecado veio por um homem, e também a graça veio por um homem que chama Cristo Jesus, não é verdade? Irmãos, então, quando se fala em morte, nós temos, muitas pessoas têm medos quando se fala em morte, sente dores, a partida, e por incrível que pareça, hoje nós estávamos falando da serva de Deus, enfim, mas agora nós vamos estar na palavra de Deus, e aqui está a consolação dos fiéis do Senhor. Nós temos aqui que o apóstolo Paulo fala com a igreja aqui em Tessalonicense, com os irmãos, dizendo que ele não quer que os irmãos sejam ignorantes, irmãos, acerca do que os dormem. Irmãos, aqui na Escritura, quando fala dormem, é quando uma pessoa morre, ela falece. Só que para Deus e Cristo, todos que morrem em Cristo, eles estão dormindo, eles não morrem. Porque o que é morrer para Deus? São os pecadores que não aceitaram a salvação, não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Esses verdadeiramente morreram, não dormem, morreram. Mas os que aceitaram Jesus não morreram, dormem. Por isso que Jesus, quando aquela menininha que morreu de 12 anos, lembra? Que só eu, Jairo, era o pai e foi buscar o Senhor Jesus, e quando entrou na casa, já estava lá as pessoas chorando porque a menina estava morta. Jesus falou, ela não morreu, ela dorme. E aí eles até riram. Pois é, irmãos, lembra de Lázaro? Jesus falou para os discípulos que Lázaro dorme. Jesus disse, se dorme, está tranquilo, está tudo, está em paz, está em segurança. Aí Jesus declarou, ele morreu, mas eu vou lá ressuscitá-lo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmão, todo cristão, toda cristã, que ela vem a falecer em Cristo Jesus, para nós, ela está dormindo, porque Cristo vai vir despertar na ressurreição. Então, não morreu, não vai ficar esquecida. Todo cristão, toda cristã que confia no Senhor, não será esquecido pelo nosso Senhor Jesus, pois ele conhece as palavras, os ensinamentos que foram guardados dentro do coração de cada um de vocês. E aqui o apóstolo Paulo, ele estava falando para esses cristãos primitivos, né? Para que eles não fossem ignorantes, porque, irmãos, vocês podem ver umas pessoas neste mundo, quando morre alguém ente querido, eles ficam desesperados na urnas e gritam, não, não, você não pode morrer, e fica aquele desespero, e também não sabe o que vai acontecer do outro lado, não é verdade? Mas nós já fomos ensinados, o próprio Jesus, a vida veio aqui nesse mundo dos mortos, a vida é Cristo, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhece o Pai se não for pelo Filho, e ninguém vem conhecer o Filho se não for pelo Pai. Deus envia o Filho revela o Pai, e pronto, irmãos. Então, nós aceitamos Jesus como nosso amado e Salvador, que ele nos libertou de todos os pecados, e ele nos guarda para a redenção da glória dele, e o próprio Filho de Deus já pediu ao Pai, dizendo, lá em João, capítulo 17, versículo 24, ele disse, Pai, eu quero que estes estejam comigo na minha glória, que tu tem me amado antes da fundação do mundo. Quer dizer, ele quer que você esteja na glória dele, meu irmão, minha irmã, todos nós que confiamos no Senhor. Então, o apóstolo Paulo,
Ele disse para que os cristãos não se entristecessem como não tivesse esperança. Porque todos nós temos esperança. Vocês querem ver como Deus é maravilhoso? Veja, cada um de vocês são crente agora, cristão, confia no Senhor. O Senhor nos deu a promessa que Ele vai vir nos buscar e vai levar para o reino da glória dele. Então, nós temos a fé. Por que a fé? Através da fé recebemos o dom gratuito, a graça de Deus. O Senhor Jesus nos deu isto, e temos a esperança. Por quê? A fé é porque Jesus, nós temos a fé nele e ele é o nosso Salvador, nosso libertador. Ele cuidará de nós, está cuidando de nós. Ele vai nos remir para o seu reino. Então, nós temos fé que nós vamos entrar na glória de Deus. Isso ninguém tira de vocês. Essa fé está dentro do coração de vocês. E quando o cristão que confia no Senhor, uma cristã que confia em Jesus, também da mesma forma, glória ao nome do Senhor Jesus, quando está no leito da enfermidade, quando está perto da morte, ela fala assim: eu aguardo a volta do meu Senhor. Esse cristão, esta cristã, ele vai, como a irmã Catarina foi, e quanto muitos outros santos e santas foram, assim um dia nós vamos, ela vai para a sepultura, só que ela antes de sair deste corpo, ela já começa a conversar com o seu Pai Celestial, com o nosso Senhor Jesus, entregando como Jesus a mesma coisa. Olha que coisa mais maravilhosa e linda, querida Irmandade. Jesus Cristo, irmão, Jesus Cristo, lembra ele na cruz? Ele como que ele rendeu a sua alma, ele falou assim: Pai, está tudo consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele expirou e morreu. Ou seja, olha a confiança, irmãos. A confiança que havia, glória ao nome do Senhor Jesus, em Cristo Jesus. E esta é a mesma confiança que cada um de vocês deve ter na presença de Deus, confiando. E aqui o apóstolo dizendo para eles, e hoje Cristo, através do Espírito Santo, revelando esta palavra para todos nós, ministrando o Senhor em minha vida e na vida de vocês, está aqui a palavra para que nós não devemos, né, irmãos, entristecer quando Deus recolhe um ente querido, alguém da família, embora que dói isso nos nossos corações, mas ela morreu em Cristo Jesus, ela foi para a sepultura confiante de que Cristo vai ressuscitar. Então, meu amado, minha amada irmã, glorificamos a Deus, mesmo que o corpo separe, mas isso aqui é rápido, irmãos, é um tempo secular, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Brevemente, os entes queridos estarão todos reunidos diante da face do nosso Senhor Jesus. E aqui está escrito a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou assim para eles: então vocês não entristeçais como os demais, quer dizer, como as pessoas do mundo, que não têm esperança. Então, essa esperança já Cristo plantou em nosso coração. Todos nós temos esperança de ser ressuscitado no dia do Senhor. Glória e glória ao nome do nosso amado Salvador Jesus. Irmãos, então o apóstolo disse, ele falou assim: olha, irmãos, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Isso está nas Escrituras, irmãos, está muito bem claro. Além de estar escrito, foram mais de 500 pessoas que testemunharam Jesus Cristo ressuscitado e subindo para o reino da glória de Deus, tanto que aqueles dois anjos disseram: por que olhais tanto para o céu, varões galileus, né? Assim como tu viste subir ao céu, ele descerá entre vós. Quer dizer, Jesus vai vir buscar nós, irmãos. E como nós estamos aqui na terra, temos que nos preparar, confiar. Então, Jesus, ele ressuscitou. Assim também, os que dormem em Jesus Cristo, Jesus vai trazer para ele. Ou seja, nós vamos ser ressuscitados em Cristo Jesus. Amado irmão, amada irmã, a nossa esperança não termina quando uma pessoa morre. A nossa esperança não termina quando um ente querido, cristão ou cristã, que morre em Cristo e falou: acabou,
já não existe mais. Não, meu irmão. Não vai existir por um espaço de tempo aqui. Não vai existir assim vida, porque é, a sua alma está com o Senhor e o corpo volta para o pó da terra. Mas depois, irmão, quando Jesus vier, então, primeiro vão ressuscitar os santos do Senhor. Irmãos, para vocês terem entendimento da palavra de Deus, vamos dar uma olhada, aproveitando que estamos aqui nessa comunhão tão gloriosa, vamos ver o dia que Jesus morreu. Vamos lá em Mateus, no capítulo 27, vamos ver ali, irmãos, em Mateus capítulo 27, para você ver a obra redentora que Jesus fez. E aqui agora a esperança vai aumentar em muitos corações. Não entristeçais, alegrai-vos, porque quando Cristo vier, ele vai fazer uma grande obra. Mateus, no capítulo 27, irmãos, quando Jesus morreu, olha aqui que diz bem claro aqui no versículo, glória ao nome do Senhor, nós podemos ver aqui no versículo 50, glória ao nome do Senhor, aqui no versículo 50, olha aqui, ó, no versículo 50 do capítulo 27, olha aqui, Jesus, clamando outra vez com grande voz, ele rendeu seu espírito. Aquilo que Deus deu a graça de pregar agora, Senhor, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Então ele rendeu o espírito. O verso 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Olha o versículo 52, irmãos, a esperança que o apóstolo Paulo falando para os Tessalonicenses, e agora Cristo, pela revelação da palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus, revelando para todos nós que estamos aqui nesse presente momento. Olha o versículo 52. E abriram os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos dormiam, não estavam mortos para o mundo, para Cristo dormiam. Muitos sepulcros, sepulcro, irmão, todo mundo sabe que são os mortos que estão lá, mas para Deus eles estavam dormindo e foram ressuscitados. Vou repetir: abriram os sepulcros e muitos corpos dos santos, dos pecadores não abriram, somente dos santos, e dormiam, foram ressuscitados. Aí, irmãos, no versículo 53, e saindo do sepulcro, quer dizer, quando Jesus rendeu seu espírito, e aquele tremor da terra que teve, lá nos cemitérios, as sepulturas, elas foram abertas, mas os corpos não levantaram, irmãos, estavam abertos. E naquele momento, quando no versículo 53, saindo do sepulcro, depois da ressurreição, porque Cristo é o primeiro a ressuscitar, depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Está vendo, irmãos? Então, e aqui, você é um crente, não é, meu irmão? Você é uma cristã. Você ama Deus, você ama Jesus Cristo. Os seus caminhos com Cristo, embora sejamos fracos, errantes, você se entregou de verdade para o Senhor. Você anda com Deus no teu coração, na tua alma. Você é fiel com Ele. Você é fiel com Cristo. Então, aqui está a palavra para você. Não entristeça os vossos corações, tenha esperança, porque Cristo vai nos ressuscitar. Se ele vier hoje, as sepulturas vão ser todas abertas e os santos vão ser ressuscitados. E depois nós seremos, então, transladados, ou seja, arrebatados, seremos arrebatados. Primeiro, eles que dormem. Mas se Cristo não vier agora e nós irmos para a sepultura, naquele dia nós vamos ressuscitar primeiro do que os que estiverem vivos. Vamos ver o que está escrito aqui em Tessalonicenses. Aqui diz o apóstolo Paulo, dizendo que é por isto, olha só, presta bem atenção nisso. Então, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também com que eles dormem, Deus o tornará a trazer com Cristo, ou seja, nós vamos acordar desse sono da sepultura e vamos estar sendo levantado da sepultura, ressuscitado. E assim, pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos, ou quem estiver vivo nesse dia da vinda do Senhor,
glória a Deus, nós não vamos ser os primeiros. Primeiros vão ressuscitar os mortos. Depois, nós também estaremos com o Senhor. Irmãos, lembrando que o Senhor, ele vai descer do céu, meus amados, com um alarido, quer dizer, com uma voz gritante, aquela voz assim, que extrema, é como um trovão, queridos. Então ele virá com um alarido tão grande, mas tão grande, e é a voz de arcanjo, e as trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. No dia de hoje, diante disso que nós estamos aqui, e que Deus deu a graça de falar da saudosa serva irmã Catarina, hoje, se o Senhor viesse hoje, ela com os demais santos mortos seriam os primeiros a ressuscitar, para depois nós sermos arrebatados. Olha que obra divina. Irmãos, então Deus manda essa palavra para dizer, para que todos nós que estamos vivos aqui agora, nós confiarmos no Senhor e nós vamos ser arrebatados, sabendo que nós vamos ser arrebatados juntamente com aqueles que estavam mortos e foram ressuscitados, e vamos nas nuvens ao encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo, amado. E assim vamos estar sempre com nosso Senhor Jesus. E que esta palavra sirva para consolar cada um de vocês. Minha irmã, meu irmão, eu entendo que você amava muito a sua mamãe, o seu papai, e que agora possa não estar mais na vida de vocês, e vocês sentem a falta deles, mas eles confiaram em Jesus e chegou a hora deles partirem para cumprimento da palavra de Deus. Então, não entristeça o teu coração, a todos aqueles que perderam seus entes queridos, alegrai-vos por eles ter crido em Deus. A fé deles tinha que ser provado e assim a esperança dele também tem que ser manifestado. Se eles dormiram no Senhor, é porque eles têm a esperança de acordar no Senhor. E assim deve ser cada um de vocês também. Assim, irmãos, o apóstolo Paulo continuou dizendo com os nossos irmãos de Tessalonicenses, dizendo que acerca dos tempos e das estações não haveria necessidade para que escrevesse, porque Jesus já tinha escrito tudo, já tinha falado, né? E ele estava dizendo para os irmãos lá de Tessalonicenses que eles mesmos sabiam muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então, irmãos, aqui o Senhor manda dizer para toda a igreja de Cristo Jesus que não é para nós dormirmos. Jesus, ele virá como um ladrão de noite. Irmãos, o que é um ladrão de noite? Ladrão de noite, as casas estão todas recolhidas, todo mundo dormindo, e o ladrão da noite vai arrombar a casa. Ele vai forçar as portas, vai encontrar portas mais fracas, e assim ele quebra as portas, eles estão armados, e ele domina a casa, domina o varão da casa, e com isso começa a sequestrar os bens da casa, rouba e faz muitas barbaridades. Espiritualmente, Jesus está dizendo que ele virá como ladrão de noite. Por quê? Porque ele vai pegar muitas pessoas de surpresa, muitas pessoas embriagadas, dormentes na presença de Deus, tanto no mundo como dentro da igreja, em Cristo Jesus. Tem cristão dormente, tem cristão que ainda não acordou para Jesus Cristo. Então, vejamos aqui que o apóstolo Paulo disse que no dia do Senhor ele virá como ladrão. Irmãos, se Jesus desse a data da volta dele, vamos dizer assim, olha, um exemplo, ele marcasse o dia, então muitos crentes só iam se santificar perto dos dias que Jesus viria. Mas o Senhor, ele não deu a ninguém, Deus não permitiu que ninguém na terra, nem no céu, soubesse o dia que Cristo virá buscar a sua amada igreja e vai nos reunir para a sua glória. Então, para nós que amamos Cristo e servimos a Deus, todos os dias é o dia da volta do Senhor. Para nós é todos os dias. Por isso que devemos andar em santidade. Qualquer dia será surpresa. Mas vai ser surpresa para nós que temos a palavra de Deus e confiamos e guardamos ela e meditamos nela? Não será surpresa.
Porque pode ver, tudo o que está acontecendo no mundo, querida igreja, está todo mundo assustado. Para muitos crentes aí, vocês lembram quando Deus falou assim, assim, sabe? Lembram na palavra de Deus que o Senhor disse que nos últimos dias haverá maremoto, terremoto? Lá em Mateus, capítulo 24, está falando das pestes. Está vendo, irmãos? São pessoas que estão preparadas, estão esperando. Vocês lembram? Pois é, a vez de entristecer, as pessoas se alegram, falam, glória a Deus, está cumprindo a palavra. Jesus está cada vez mais perto. Irmãos, vocês não estão ouvindo sempre o Senhor falar que a palavra de Deus fala assim: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Irmãos, quantas vezes vocês ouvem esta palavra? Senhor Jesus está voltando. Os dormentes levam isso como esquecido. É uma palavra já esquecida. Os atentos lembram de todas as palavras que Deus tem enviado pela sua misericórdia através do Espírito Santo nas Escrituras, dizendo tudo. Então, aos que são fiéis, estão aguardando e estão esperando o dia do Senhor. Irmãos, vemos aqui que quando o mundo disser que há paz, há segurança, então sobrevirão uma repentina destruição, com muitas dores de partos, né? Como aquela mulher que está grávida. As mães estão aí, as irmãs que são mãe e que tiveram filhos com os partos naturais, né? Glória a Deus, que não foi cesárea. Vocês podem ver quanto que doeu. A mamãe sabe disso, que tiveram os partos naturais. Veja, irmãos, é uma contração começa talvez de 2 em 2 horas e vai se diminuindo para 1 em 1, depois em 45, 45, meia em meia hora, 20, 20, 15, 15, 10, 10, 5 em 5, e aí parece que o mundo já está acabando. A dor começa a ser intensa. E depois a dor suporta que a pessoa parece que quer até morrer. Sofre, soa, grita. Tem mulher que não aguenta, começa a gritar. Aparece até um escândalo, mas não é escândalo. Ela não tem mais força para segurar. É a estrutura de cada uma pessoa. Temos que entender isso. E assim, irmão, será a estrutura da terra, pois virá com uma dor, mas tão grande. Será grito de histerismo para tudo quanto é lado. Glória ao nome do Senhor. E nós? E nós que já conhecemos a palavra de Deus? E você que já conhece Cristo, que tem a esperança, e como que nós vamos estar nesse dia, irmãos? Vamos gritar também? Nós vamos estar desesperados? Ou nós já estamos preparados, né? Porque nós não estamos nas trevas, nós estamos na luz, nós temos aqui a palavra do Senhor, está aqui, irmão, a lâmpada, lembra em Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina o meu caminho. Irmãos, nós estamos sendo iluminados nesta noite, o Senhor está nos abrindo, querido e amada igreja, ficam firmes em nome de Jesus Cristo, ficam firmes, não deixa Cristo por nada, não deixa que as coisas deste mundo venham a encher os teus olhos, as vaidades. Clama o sangue do Senhor Jesus. E aqui para nós que não estamos nas trevas, mas glória a Deus, isso não vai ser surpresa para nós, porque os que estão na luz, nós não vamos ser surpreendidos como o ladrão vinha à noite. Por quê? Porque todos estão esperando Jesus. Olha agora, se nesse momento Cristo viesse nos buscar, nós estamos falando dele, estamos já esperando por ele, todos os dias nos aguardamos, e hoje poderia ser o dia da glória, o dia da volta do nosso Salvador. É um exemplo, irmãos. Estamos aqui todos preparados ou não estamos? Estamos todos preparados. Por quê? Porque nós todos os dias estamos se envolvendo com a palavra de Deus, se envolvendo nas orações, se envolvendo em comunhão com o Senhor, andando com Deus, andando com Jesus Cristo, enfrentando esse mundo de pecado, enfrentando as dores, enfrentando tudo, irmãos, mas o nome do Senhor está sendo glorificado. Sofremos perseguições, guerras, mas não somos vencidos.
Cristo está em nossas vidas. Então, para vocês que estão na luz, o dia que Jesus vier não será surpresa para nós, porque já estamos esperando. Apocalipse, capítulo 22, está ali uma passagem linda, maravilhosa. Se vocês olharem ali em Apocalipse, irmãos, no capítulo 22, queridos, vocês vão ver que coisa mais linda, quando ali a igreja, tem uma passagem aqui, diz assim, bem grande, bem... Diz assim, o Espírito, no versículo 17, diz assim, o Espírito e a esposa, quer dizer, o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo e a esposa? Primeiro, Jesus disse lá no livro de João, capítulo 14, né, que o Senhor disse para nós não turbarmos nosso coração, para crer nele, crer em Deus e crer nele, porque na casa do nosso Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não tinha dito. Ele foi preparar, o lugar já está tudo preparado, ele está só esperando nós também nos preparar para que ele venha nos buscar. A igreja se prepara, Irmandade, se prepara em nome de Jesus, porque a hora que nós estivermos preparadinho, que Jesus olhar direitinho, que cada um de vocês estão assim, Senhor, como está escrito aqui no versículo 17 do 22 de Apocalipse, o Espírito Santo e a esposa diz, vem. Por que o Espírito Santo diz? Jesus disse para os discípulos, ficar em Jerusalém até que eu vá e lá do céu envio o Consolador, o Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo e a esposa, que é a igreja preparada, vai dizer, vem. Aí está escrito, quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça da água e da vida. Já no versículo, glória ao nome do Senhor, 20, diz assim, aquele que testifica essas coisas, certamente diz, certamente cedo eu venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E ele diz, certamente cedo eu venho. Igreja, glória ao nome do Senhor Jesus. Por isso que nesta noite, Deus está preparando cada um de nós. Revestivos, irmãos, do poder da glória de Deus. Irmã, em nome de Jesus Cristo, reveste aí com o poder da glória de Cristo, irmãos. Irmãs, não desanimam, continuam caminhando, sejam fortes, sejam firmes, como está escrito lá na epístola, em Efésios, capítulo 6, versículo 10, para que nós sejamos revestidos da força do seu poder, da força de Deus. Nós temos que ser forte em Cristo Jesus. Não volte atrás, amados, ficam firmes, batalha com os santos de Deus e nós teremos a vitória, porque todos nós somos filhos da luz e o filho do dia. Então nós não somos das trevas, irmãos, somos da luz. Então nós não dormimos, porque nós temos a palavra de Deus e quem come e bebe está vivo, está acordado, porque o dormente não come, não bebe. O dormente, ele se distrai com as coisas deste mundo. Os dormentes se afastam da presença de Deus espiritualmente e vai para as concupiscências desse mundo, vai para a concupiscência dos desejos da carne desse mundo, como se estivessem mortos. Irmãos e irmãs, mas os que estão vivos estão na luz, porque a palavra é luz e é vida para aqueles que creem. Então nós somos da luz, nós somos vivos, somos da palavra de Deus, somos de Jesus Cristo. E então está aqui a palavra, não durmamos. Aqui é uma ordem que Deus nos dá, não durmamos, irmãos, não vamos ceder, não vamos retroceder, mas vamos vigiar em nome de Jesus Cristo, vamos ser sóbrios em nome de Jesus Cristo, irmãos. Porque os que dormem de noite, irmãos, aqueles que estão se bebedando, se embriagando com as coisas deste mundo, eles estão perdendo as esperanças, não tem esperança de nada, mas aqui está para vós, nós somos do dia, somos da luz, vamos ser sóbrios, vamos lutar, nós temos que nos fortificar, irmão, em nome de Jesus Cristo, a igreja, reveste aí agora, em nome de Jesus, da couraça da fé, do amor, irmãos, vamos ter o capacete da esperança, da salvação. O que é o capacete? O capacete protege a nossa mente, a nossa cabeça, e Cristo é o nosso capacete. Irmão, seja protegido com a mente de Cristo. Vai vir filosofias, vai vir doutrinas de demônios, vai vir pessoas para te persuadir, para que você se afaste de Jesus Cristo, da verdade, da palavra verdadeira, fiel, que foi fundada em Cristo Jesus, o testamento de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo. Não saia do Evangelho de Cristo. Ainda está escrito pelo apóstolo Paulo, ainda que venha um anjo
trazer um outro evangelho. Não acreditais, se não for essa que já está tudo divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Escritura inspirada pelo Espírito Santo. Então não há, querida igreja, glória ao nome do Senhor, pois tem muito crente que já se desviaram do Senhor, dando mais ouvidos a doutrinas falsas, heresias, de homens e mulheres que vão proclamando Cristo, mas um falso Cristo, trazendo para si e não para Cristo a sua glória. Então aqui está a bendita palavra: ninguém se mova fora do evangelho, pois os crentes, homens e mulheres que estão envolvidos no evangelho verdadeiro, anuncia Cristo, a verdade e a pureza do celeste céu que está envolvendo as nossas vidas, e para isso nós temos aqui na luz, estamos com Cristo. Cristo é luz, irmão. Deus é luz. Glória ao nome do Senhor. Quem anda com o Senhor conhece, tem amor com seus irmãos, com as suas irmãs, está andando na luz. Mas quem aborrece um irmão ou uma irmã, anda em trevas, não conhece Deus, não conhece a luz. E nesta noite, esta palavra, ela vem para trazer luz para muitos que estão aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus, Ele não destinou nós para a ira, porque Ele nos deu Jesus Cristo. Agora nós somos destinados para a glória de Deus. Nós não somos destinados para a ira, irmão, mas para a aquisição da salvação através do nosso Senhor Jesus. Vocês, cada um de vocês, amados irmãos, estão destinados, foram adquiridos pelo sangue de Cristo Jesus, lá na cruz, que morreu e verteu todo o seu sangue lá, e acabou tudo do Jesus Cristo, e foi levado a nossos pecados naquela cruz. Lá foi todos os nossos pecados perdoados. Ali Ele nos adquiriu com seu sangue, nos adquiriu para a salvação. E aí a completou: ide anunciar o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, e os que não crerem estarão condenados. E assim nós cremos em Jesus pelo evangelho. Todos fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui estamos nós, adquiridos em nome de Jesus Cristo para a salvação. Glorificai a Deus nas vossas vidas, irmãos. Glorificai a Deus em nome de Jesus. Então, meus amados, Jesus morreu por nós para que nós possamos viver, irmãos. Então, temos que vigiar. Irmãos, nós temos que vigiar. Aqui diz assim a palavra: que morreu por nós, Jesus morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos. Agora aqui fala, nós estamos vivos, vamos vigiar. Durmamos é quando depois vamos para a sepultura. Aqui está falando, então nós vamos dormir, vamos para a sepultura. Depois, na ressurreição, vivamos juntamente com Ele. Os que estão vivos, vigiem. Os que estão na sepultura, que morreu em Cristo, estão descansando o corpo. A alma está com Cristo, seu espírito com o Senhor. O corpo está na sepultura, está dormindo. Mas depois ele vai ser ressuscitado. E vejamos aqui que nós devemos exortar uns aos outros para edificar uns aos outros, como também o fez. Assim que o apóstolo Paulo fez para essa irmandade que estava em Tessalonicense, assim hoje o nosso Senhor Jesus, através da tua palavra, guiada pelo teu Espírito Santo, o Senhor está mandando essa exortação para que uns aos outros sejam edificados na palavra de Deus. Querido irmão e irmã, em nome de Jesus, receba esta palavra, se edifica na palavra de Deus, como eu também estou recebendo, e vamos nos edificando uns aos outros, porque quando nós fazemos assim, Cristo, no dia que Ele vier, estaremos com Ele nos ares, na sua glória. E aqui está a palavra: não retroceda, avança, Deus está contigo. Cristo é o seu Senhor, é o teu Salvador. Ele comprou a sua alma com seu sangue. Ainda que você possa estar fraco, errante, tem pecados, vá, se humilhe diante de Deus e de seu Filho Jesus e busca o perdão e a misericórdia, mas se arrepende de alma, você não vai ficar de fora. Jesus vai te levar com ele para a glória. Assim, esta é a palavra que Deus nos manda nesta noite. Que o nome do nosso Deus seja eternamente louvado, amado. Amém. Amém. Amém.
Glória, Amém. Glória glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus.